Olá, meus amigos, muito obrigado vocês têm assistido o vídeo, vocês têm dado like. Eu quero agradecer também vocês que têm mandado o vídeo meu lá para os Estados Unidos, para a Europa ou para alguma cidade fora de Valadares. Muitíssimo obrigado. Meus queridos, nesse vídeo que eu vou falar agora, eu quero falar de um pedreiro ganhador de prêmio. Lá em Belo Horizonte tem algumas construtoras e uma delas, ela dá prêmio todo final do ano para aquele melhor funcionário. Aquele cara que não faltou, aquele cara que não chegou atrasado, aquele cara que produziu mais que os outros. A produção dele é mais. Ele não é puxar saco não, ele produz mais. Ele trabalha com mais perfeição. Então tem uma construtora em Belo Horizonte que ela faz isso. E tinha um pedreiro lá que tinha 10 anos seguidos que ele ganhava os prêmios. Ele tinha ganhado televisão, ele ganhava sofá, ele ganhava moto, ele ganhava tudo, 10 anos seguidos. Mas quando foi o 11º, ou seja, o 11º ano, que ia ter a premiação, aconteceu o seguinte: ele estava fazendo um prédio de vidro e todas as janelas de alumínio. E vocês sabem que essa janela de alumínio, ela é colocada sem estar aberta, porque ela tem vidro, então o pedreiro chega a essa janela, coloca ela, mas só que tem uma setinha lá mostrando o lado que é para cima, porque essa é muito igual, é muito parecida. Depois que está pronto, que tira aquele alcatex, que vai tirar aquele forro. E aconteceu que esse pedreiro, que tinha 10 anos seguidos, ele colocou uma janela virada de cabeça para baixo. Depois desse erro, depois desse engano, ele ficou mais 10 anos na empresa. Ele nunca mais ganhou nenhum prêmio. Sabe por quê? Porque nessa vida, as pessoas lembram dos nossos erros. Os erros que nós cometamos, os erros que nós cometemos, é esses erros que ficam marcados na nossa vida. Os nossos acertos, eles não é lembrado. O ser humano é assim. O ser humano, ele tem a tendência de lembrar só dos erros, só das nossas falhas. Deus é diferente. Deus é o contrário. Deus, quando olha para o homem, ele não olha para o homem procurando perfeição, procurando acertos, que se fosse assim, Jesus Cristo não precisava ter vindo para morrer na cruz no nosso lugar. Mas os homens procuram falha e os homens têm a mania de lembrar só dos nossos erros. Aquele pedreiro que durante 10 anos foi o melhor pedreiro daquela construtora, nunca mais ganhou nenhum prêmio. Porque aquele erro que ele cometeu ficou registrado como um homem que colocou uma janela errada. Isso é a tendência do ser humano. O ser humano é assim. Deus não é assim. Então, esse vídeo é para falar para esse pedreiro que o erro dele foi uma coisa normal, que não é o fim do mundo. Eu tenho funcionários, há 42 anos que eu tenho funcionários. E cozinheiras já cometeram enganos, que elas achavam que ia ser até dispensada. Mas jamais eu fiz isso. Sabe por de quê? Como é que eu vou exigir perfeição do meu próximo? Como é que eu vou exigir perfeição de uma pessoa que pode errar como eu posso errar? Então, graças a Deus, eu nunca agi assim na minha empresa. E eu tenho funcionários, eu tive funcionário em Belo Horizonte, eu tive uma empresa lá, 18 anos. Que quando eu fechei e vim para Valadares, já tem 20 anos que eu estou aqui, o meu gerente vinha de lá aqui para me visitar por causa da amizade que nós criamos um com o outro. Meus amigos, por causa de um erro, não podemos crucificar a pessoa, que todo mundo pode errar. Eu ouvi uma história de uma grande fábrica de sapato em São Paulo, uma indústria de sapato em São Paulo, na Cidade Franca. Tinha um vendedor que ele era o melhor vendedor que tinha. Ele se despontava em vendas. Todo mês ele era o primeiro. E o último lugar
o último funcionário em vendas, que ficava sempre no último lugar, sempre reclamando, que eu não tenho uma boa praça, você não me manda para um lugar bom, você podia me colocar num lugar que eu vendo mais, que eu fico por último porque a cidade que você me manda vender não é boa, o campo, o fulano de tal vende mais porque você dá a sua praça melhor para ele. Aí esse dono dessa grande fábrica de São Paulo, em Franca, falou com ele assim: o negócio é o seguinte, eu tô querendo abrir um mercado da África. E eu vou mandar você para lá com um container de sapato para você começar a vender sapato lá na África. Tá bom? Tá bom. Você vai ser nosso representante geral lá. Você vai formar uma equipe de venda lá e você vai ser o chefe. Você vai ser o supervisor geral de venda lá na África. E assim, mandaram aquele homem para a África. Isso foi em 1970. Quando chegou lá, aquele homem desceu, descarregou o navio, o container, e aquele homem começou a andar pela cidade que ele parou. Ele começou a olhar que aquele pessoal estava tudo descalço, a maioria das pessoas tudo descalço. Ele já ligou para o dono da fábrica: rapaz, você me mandou para um lugar que o pessoal nem usa sapato. Como é que eu vou vender sapato aqui? A maioria do povo aqui tudo anda descalço. Mas quer dizer que você chegou aí, tem só uma semana e você já está desistindo? Então eu quero voltar para o Brasil. Manda outra pessoa para cá. Pode recolher esse navio. Pode recolher esse container aqui, mandar o navio levar de volta, porque aqui não tem redão. O pessoal não usa sapato aqui não. E assim aconteceu. Aquele homem mandou aquele vendedor que só reclamava voltar e pegou aquele vendedor que era o melhor e mandou lá para a África. Quando passou-se uns 3 meses, aquele vendedor que reclamava foi dispensado da empresa. Ele apareceu lá na empresa. Apareceu para conversar com as pessoas, com os conhecidos que tinha lá. Aí ele encontrou com o dono, perguntou ao dono: e aí, o que aconteceu com o homem lá? Falei: lá na África? Ué, depois que você veio, ele já me encomendou, foi 5 contêineres de sapato, porque o lugar que você viu defeito, o pessoal andar descalço, ele viu uma grande vantagem. Ele está vendendo sapato lá para lá, o pessoal não tinha muito conhecimento, achava que era muito caro, mas quando eles viram que era barato, está todo mundo comprando sapato. Ele é o melhor vendedor lá, igual ele era o melhor vendedor aqui. Às vezes, você fica de vendedor em último lugar, penúltimo lugar, mas você vai fazer hora de almoço, você faz 2 horas, você chega atrasado, você quer ir embora mais cedo e quer reclamar do primeiro lugar, que chega primeiro, almoça rapidinho, começa a vender e na hora de ir embora, ele sempre tem tempo para atender o último cliente, você já fica doido para dar 5 horas, 6 horas para ir embora. Mas você quer ser em primeiro lugar. Mas você não tem disponibilidade, você não tem atenção para atender todos que chegam. Você discrimina certos clientes. Não vai ser primeiro lugar. Para ser primeiro lugar, você tem que ter disposição. Você tem que ter disposição para atender a todos, não só algumas pessoas. Assim aconteceu. Essa é a história do sapato. Um viu um péssimo negócio, o pessoal achou que o pessoal estava tudo descalço, não era oportunidade. O outro viu uma grande oportunidade. Começa a ver grande oportunidade na sua vida vai mudar. Como nós estamos falando de bons funcionários, pessoas excelentes, eu lembro de uma história que aconteceu lá no Porto de Santos. Um navio alemão parou lá no Porto de Santos e deu um defeito. Isso é muitos anos atrás, muitos anos. E eles tinham uma equipe de mecânico dentro desse navio que não conseguiu achar o defeito. Aí o capitão foi e contratou um engenheiro lá de São Paulo. O engenheiro foi lá e olhou e nada. Aí eles mandou trazer um engenheiro lá da Alemanha. E a Alemanha, o cara chegou e ficou 3 dias olhando e não resolveu. Passando-se um marinheiro lá e vendo aquele navio parado, e vendo que eles conversando, aquela conversa que não resolve, não tem jeito, o que fazer? O marinheiro falou assim para uma pessoa: aqui, nós temos um mecânico de navio aqui, que ele conserta navio aqui há muitos anos, eu sou Zé.
O seu Zé já tem mais de 70 anos de idade, mas ele conhece tudo sobre motor de navio, pode ser novo, motor velho, ele tem muito conhecimento. Por que vocês não mandam chamar ele? Aí o capitão pensou, mas já tentou de tudo, tentar mais uma vez não custa nada. E mandou chamar ele. Desse mesmo maneira, foi lá, chamou o seu Zé, um velhinho, 70 anos. Chegou lá, tal, foi lá no motor grande demais. Pediu uma marreta. Eles deram para ele uma marreta. Ele foi num determinado lugar no motor e deu uma marretada. Foi no outro lugar e outra marretada. 3 marretadas. Pode ligar. Ligou. Aí o pessoal assustou, o capitão assustou, o engenheiro assustou. Mas só 3 marretadas? O senhor resolveu o problema? Quanto que é o serviço? Na época, isso foi em 1975, ele cobrou $10 mil. O pessoal assustou. Falei, o quê? $10 mil para o senhor dar 3 marretadas? Eu falei, não, as marretadas eu tenho de graça. O negócio é saber aonde dá as marretadas. Agora, você quer saber porque o seu motor deu problema? Quero só informar. O negócio é o seguinte, o óleo diesel que vocês usam lá é um. O nosso aqui é diferente. Então, quando chegou aqui, o óleo diesel vai queimando e ele entope a saída do motor ali com a crosta. E essa crosta, quando ela entope, só dando uma retada no lugar certinho, a crosta desce, o motor funciona. É saber aonde dá a marretada. Então, esse velho, ele não era engenheiro, ele não era formado, mas ele era formado na faculdade do mundo, ele era formado na experiência do mundo. Quantas pessoas velhas hoje têm uma sabedoria de engenharia, de mecânica, que as pessoas não respeitam? Respeita os mais velhos, eles têm conhecimento. Um dia desse, eu vi um jovem falando que estava fazendo a mamografia de economia, aí eu fiz perguntas para ele. Já que você está fazendo perguntas, mamografia de monografia de economia, me fala uma coisa aí. Me responde isso. Por que hoje nós temos o mercado flutuante e o mercado futuro? Quando que começou isso? Por que, já que você está fazendo sobre automóveis, por que o nosso automóvel é muito caro? Quanto que é o juro sobre o aço no Brasil? Então às vezes as pessoas sabem por causa do tempo. As pessoas aprendem com gente que nem é formado. Tá bom? Muitíssimo obrigado.